Oi, meus alunos queridos do quarto e do quinto ano, tudo bem com vocês? Por aqui é a professora Raquel e hoje eu estou aqui com mais uma aula que nós vamos aprender sobre os números naturais. Então, aconselho a vocês que já peguem o caderno de matemática para que a gente possa fazer anotações, fazer as atividades que eu vou apresentar aqui para vocês nessa aula, tá bom? Peguem o caderno de matemática, o material de anotação, o seu lápis, caneta, borracha e fique já aí no ponto para que vocês possam fazer essas atividades e anotar algumas informações que nós vamos aprender hoje sobre os números naturais nesse conteúdo de matemática. Para você que não é aluno da minha turma também, que está assistindo esse vídeo, essa aula, que precisa de um reforcinho nesse conteúdo, seja bem-vindo, aqui cabe todo mundo e vocês podem ficar à vontade para poder assistir essa aula, tá bom? Então vamos lá. Para os meus alunos, eu aconselho que vocês já façam essa identificação inicial no caderno, com o nome da escola, a data que você está fazendo essa atividade, o nome de vocês, né? A nossa turma é uma turma multisseriada que tem alunos do quarto e do quinto ano juntos. E você vai colocar aí que ano você está. Os que estão no quarto ano, coloque quarto ano. Os que estão no quinto, coloque o quinto. Esse é um conteúdo que vai abranger as duas turmas, porque nós precisamos retomar esse conteúdo que vocês certamente já viram em outros momentos, mas a gente vai precisar retomar com a turma do quarto e do quinto ano, tá certo? Então, faça essa identificação, o cabeçalho inicial aí no caderno de vocês. Para a gente aprender um pouquinho sobre os números naturais, a gente precisa, primeiramente, definir, ou seja, conceituar, entender o conceito do que são números naturais, né? Então, nós vamos fazer essa perguntinha, ó. O que são os números naturais? Vocês já ouviram falar? Lembram que já estudaram isso? Lembram o que são os números naturais? Então, aqui nós temos uma definição simples, né, mas para a gente entender o que são esses números naturais. São números positivos, inteiros, que formam o conjunto representado pela letra N. Então, o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N. O conjunto N é infinito, ou seja, ele não tem fim, ele não acaba. Nós podemos perguntar assim: qual é o maior número que existe? Vocês saberiam responder qual o maior número que existe? Olha, eu posso dizer a vocês que essa resposta a gente ainda não tem. A gente não tem porque o conjunto dos números naturais ele é infinito, ele não tem fim. Então, toda vez que eu chegar num número bem alto, de milhões, de bilhões, vai ter sempre um número depois dele, porque o conjunto dos números naturais é infinito, ele não acaba. Terá sempre um número depois do maior número que a gente pensar, certo? Então, eu não posso dizer que existe um número, o maior número que existe. Né? Nós não temos esse número maior, porque o conjunto dos números naturais ele é infinito, ele não acaba. Portanto, podemos dizer que o conjunto dos números naturais é infinito, entenderam? E isso quer dizer que ele não acaba, vai ter sempre um número maior do que o outro. E aqui, para representar isso, né, para representar esse conjunto dos números naturais, nós representamos pela letra N. A letra N assim maiúscula. Eu coloquei aqui minúsculo, mas vai ser a letra N em letra bastão, certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele inicia no zero, né? O menor número natural é o zero. Então, quando vocês ouvirem perguntar qual o menor número natural, é o zero. Em alguns estudos, alguns estudiosos não consideram o zero como um número natural. Mas para todos os efeitos, para efeitos desse estudo, o zero é o menor número natural que existe, ok? E aí tem uma sequência numérica, né? Depois do zero vem o 1, depois do 1 vem o 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Uma quantidade infinita de números, né? Então, por isso que aqui eu tenho esses três pontinhos que chama reticências, que quer dizer que
continua, ainda continua. E se eu colocar aqui até os 50, ainda vai continuar. Se eu colocar até o 1000, ainda vai continuar. Se eu colocar 1 milhão, vai continuar. Por isso que nós dizemos que o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Ele não tem fim, certo? Eu quero que vocês anotem isso aqui no caderno, tá bom? Deem uma pausa nesse vídeo para poder fazer essa anotação e anotem aí no caderno para vocês não esquecerem dessa informação, do que são números naturais. Anotem no caderno e depois que anotar, vocês podem prosseguir, certo? Vamos adiante, então. Então, os números naturais estão presentes na nossa vida em várias situações que muitas vezes nós nem percebemos. Vocês param para olhar como os números estão presentes na nossa vida? Tudo que a gente faz ou que a gente convive no dia a dia tem números. Vamos observar? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês observarem como os números estão presentes no nosso cotidiano. Primeira coisa que vocês vão fazer é uma atividadezinha para perceber como esses números estão presentes na nossa vida. Então, vocês vão anotar aí no caderno, essa atividade 1, respondendo essas questões que vocês vão utilizar somente números naturais, ok? Vocês vão anotar essas questões aí no caderno. Deem uma pausa nesse vídeo para poder fazer isso. Depois, vocês vão responder isso usando números naturais. Quantos anos você tem? Você vai usar um número para responder. Qual horário você acorda? É um número também que vai responder a essa pergunta. Qual o seu peso? Outro número. Quanto custa um botijão de gás? Vocês estão sabendo do preço do gás? Do preço da farinha? Do preço do litro de leite? Mas tudo isso a gente usa números para responder. Então, vocês vão responder aqui quanto custa o botijão de gás. Tá bem caro, né? Então, vocês vão responder isso aqui com números, tá bom? Mais adiante, depois que vocês responderem essa questão, vocês vão fazer a atividade número 2. É uma atividade agora, vocês vão anotar essa atividade aí no caderno, ó. Dei uma pausa nesse vídeo, anotem no caderno e depois façam o que está pedindo aqui nessas questões. Vocês vão pegar aí na casa de vocês alguns itens. Vocês podem pegar a embalagem de algum produto, que pode ser de café, de arroz, de óleo, de sabonete, de pasta de dente, qualquer embalagem de algum produto que tenha aí em casa que esteja fácil, tá bom? Depois vocês vão procurar pedir aí os familiares de vocês, que geralmente fica guardado, vocês vão pedir uma conta de luz ou de água, certo? E coloca aí junto de vocês. Nós vamos precisar desses itens para fazer, para a gente observar. Vocês vão procurar aí também, certamente na casa de vocês tem um calendário, uma folhinha do ano. Peguem e coloquem aí. Peguem também algum livro, pode ser o livro de vocês, o livro de estudo, qualquer livro que vocês encontrarem aí em casa. E por último, vocês vão pegar esse item, um desses itens, pode ser uma régua, uma fita métrica ou uma trena. Depois que vocês pegarem todos esses itens, observem quantos números, como os números estão presentes em todos esses materiais que vocês juntaram. Observem aí. Podem pausar esse vídeo, dar um tempinho para observar. Na embalagem tem números, diversas representações numéricas. Na conta de água e de luz, né, ou em algum boleto que vocês encontrarem aí em casa, terá diversas representações numéricas. No calendário, vocês vão encontrar representação numérica. No livro, vocês vão encontrar representação numérica das páginas, né, de informações de datas. Na régua, na fita métrica ou na trena, que são instrumentos de medida de comprimento, vocês vão encontrar também uma representação numérica. Então, vamos lá.
Vocês vão encontrar nas embalagens diversos números. Observem aí. Vocês vão encontrar código de barras, vocês vão encontrar data de validade, vocês vão encontrar endereço de onde foi fabricado. Se for uma embalagem de alimento, vocês vão encontrar uma tabela com o valor nutricional de cada componente desse alimento. Então, tem várias representações numéricas nessa embalagem que vocês pegaram. A conta de luz ou de água, da mesma maneira. Tem um número do contrato, tem um número do CPF da pessoa, que é o representante da conta, né, que é o responsável pela conta. Tem também o gasto, né, os níveis de gasto que a pessoa teve no mês, seja da água ou seja da luz, representados em gráficos. Vocês vão encontrar também nessa conta o valor a ser pago em reais, né? Então, são diversas representações numéricas que vocês vão encontrar nesses itens. O calendário, da mesma forma, se vocês pegarem o calendário, vocês vão ver os dias, né? Os dias da semana representados, né? Tem o nome dos dias e tem o número, a data do dia, né? Nos livros, se vocês observarem, vocês vão encontrar os números de páginas, vão encontrar também informações que contêm números, vão encontrar na capa diversos números relacionados a esse livro, por exemplo, a data, né, o ano da publicação do livro, vocês vão encontrar endereços. Então, são diversas situações em que os números estão presentes na nossa vida. E só quando a gente para observar, a gente percebe o quanto os números fazem parte do nosso cotidiano e são importantes para representar tudo isso que a gente vive no cotidiano, tá bom? E aí também, né, como eu já falei, esse instrumento de medida, que pode ser uma régua, uma fita métrica, uma trena, vocês vão encontrar também as representações numéricas que representam as medidas em centímetro e metro, certo? Só essa atividade que vocês vão anotar no caderno e fazer essa observação é somente para a gente perceber o quanto os números estão presentes no nosso dia a dia. Então, depois que fizerem essa atividade, vamos adiante. Tem uma outra atividade, atividade número 3. Deem uma pausa nesse vídeo e anotem no caderno e vão buscar esses outros itens que nós vamos precisar para observar. Agora nós vamos olhar como os números aparecem nos documentos. Vocês vão encontrar aí em casa, pedir aos familiares e tomem muito cuidado que os documentos são importantes, a gente não pode manusear de qualquer forma, né? É só para fazer essa atividade, depois devolve para ficar guardado, tá bom? Um documento de identidade de alguém, o cartão do SUS, o cartão do banco, um título de eleitor ou qualquer um outro documento. E vocês vão observar como os números aparecem nesses documentos, né? O documento de identidade tem vários números, tem o número do RG, que é o Registro Geral, né? Tem a data de expedição, tem a data de nascimento da pessoa, tem também, em geral, tem o número do CPF, tem também o número do livro de onde foi tirado o registro da pessoa para poder fazer esse documento de identidade. O cartão do SUS também, ele tem um código, né, representado por números, vocês vão observar isso. O cartão do banco, da mesma forma, data de validade, número do cartão, um número grande impresso no cartão. Título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de habilitação, vão ter sempre números que identifiquem, que são códigos que identificam esses documentos. Então, essas 3 atividades, elas servem para que a gente possa perceber o quanto os números estão presentes na nossa vida. E nós estamos falando aqui dos números naturais. Vamos lembrar o que são os números naturais? São números inteiros
positivos e que formam o conjunto N, e é um conjunto infinito. Por que que nós estamos falando que são números inteiros e positivos? Porque em outras situações nós vamos ver números que não são naturais. Existem também números que não são naturais, né? São números negativos, são números que não são inteiros, números decimais, números fracionários, que nós vamos conhecer e aprender em outro momento. Nesse momento, nós vamos trabalhar com o conjunto dos números naturais, aprender sobre os números naturais, ok? Então, essas três atividades, elas nos mostraram como os números estão presentes na nossa vida. Então, vamos lá. Se eu pergunto a vocês, quantos anos você tem? Você vai responder com um número, olha, veja aí. Essa pessoa aqui, ó, tem 10 anos. E muitos de vocês que estão assistindo essa aula também têm 10 anos. Tem 11, tem 12, tem 9, né? Então, são números que representam e que demonstram a idade a nossa idade, a idade das pessoas. Se eu disser para você qual horário você acorda, olha, é uma representação de hora. A hora é representada em números, horas, minutos, né? Os números que servem para marcar o tempo, uma unidade de medida de tempo representada por números, que são as horas, os minutos e os segundos, representados por números. Nós vamos em outro momento também aprender sobre isso, sobre as unidades de medida. Se eu perguntar a você qual o seu peso, você vai me responder o peso em quilos, né? Que também é uma outra unidade de medida, né? É unidade de medida de massa, os quilos, né? Então, e aí nós temos aqui um instrumento que serve para medir massa, que é a balança. Existem vários tipos de balança, né? Balança para pesar produtos no supermercado, na feira, para pesar pessoas, para pesar saco de feijão, saco de arroz, para pesar animais, né? Então, existem diversos tipos de balança e todas elas utilizam números para representar essa unidade de medida de massa, que são os quilos, certo? E se eu perguntar assim, qual o preço do botijão de gás? Olha, são representações também por números em reais, né? No sistema monetário nosso do Brasil, que a moeda é o real. Esse cartaz aqui eu encontrei na internet, é um cartaz que mostra o preço do gás em diversas cidades. Isso em 2017. Nós estamos em 2021, né? E o valor já mudou bastante. Então, nós temos aqui ó, vários valores, vários preços do botijão de gás diferentes, representados em reais. E são números, né? Que mostram, que representam a moeda brasileira, que é o real. Pois bem, os números também estão presentes nas embalagens. Lembra que eu pedi a vocês para buscarem, pegarem embalagens aí em casa? Vocês vão ver que na embalagem tem diversas representações numéricas, né? Olha, vocês vão encontrar aqui, ó, num pacote de café, vocês vão encontrar o peso desse café, geralmente 250 gramas, né? Gramas, quilos são unidades de medida de massa, né? Então, o pacote de café aqui vocês vão encontrar na embalagem essa representação. Também vocês vão encontrar nas embalagens, ó, esses números aqui que são chamados de códigos de barra. É um código que identifica cada produto, né? Geralmente são feitos por leitores chama leitora ótica, né? Que estão presentes nos computadores, nos celulares, nós já temos esse leitor desse código de barra. Outra representação numérica que nós encontramos também nas embalagens é a data de validade e de fabricação dos produtos.
Quando a gente compra os produtos, é importante que a gente olhe a data de fabricação e de validade, para evitar que a gente compre ou consuma algum produto que esteja com validade vencida e que pode ser prejudicial à saúde. Então, é sempre importante a gente olhar, ó, aqui a data de validade dos produtos. Observem que também é outra representação numérica que está presente nas embalagens. E tantas outras informações representadas por números que nós podemos encontrar nas embalagens dos produtos, né? Por exemplo, nós vimos aqui a medida, vimos também o código de barra, vimos a data de validade, geralmente tem o número de registro do produto, o CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que são as empresas fabricantes desses produtos que precisam ter esse cadastro. O telefone de atendimento geralmente tem presente nas embalagens. Tabela de valor nutricional quando se trata de alimento, né? Falando quanto de gordura tem, quanto de carboidrato, quanto de açúcar está presente nesse alimento. Então, tudo isso é representado por números. Se você pegar aí, pedir para vocês pegarem contas ou boletos, né? Alguma conta de água, de luz ou algum boleto, vocês vão ver que os números estão sempre presentes. A maior parte das informações que estão nas contas e nos boletos, elas são números, né? Endereços, códigos, os valores, o valor a ser pago em reais, o CPF da pessoa, o número do contrato, o, o histórico do consumo. Ó, aqui tem os números, tem os gráficos para demonstrar qual mês gastou mais, qual mês gastou menos, né? As datas de vencimento, data da próxima leitura, código de barras. Então, diversas informações representadas por números. Nos documentos, como eu já havia dito, também estão presentes os números. No documento de identidade, aqui tem o RG, que é o Registro Geral, a data de expedição, a data de nascimento da pessoa, geralmente o número do CPF. No cartão do SUS, também o número do cartão, que é uma identificação de nível nacional. O cartão do banco, olha aqui, ó, o número que está no cartão do banco, a data de validade, o número da agência, o número da conta da pessoa, são informações sempre representadas por número. Título de eleitor também, vocês vão encontrar o número do título, o número da zona que a pessoa é registrada, o número da seção eleitoral onde a pessoa vota, a data de nascimento. Tudo isso está presente nesses documentos representados por número. Conseguiram perceber o quanto os números fazem parte da nossa vida? Só quando a gente para poder pensar sobre isso e observar é que a gente vai notando o quanto nossa vida está rodeada de números. Então, por isso que nós precisamos conhecer, aprofundar e tratar com cuidado os números, a matemática, porque ela está presente na nossa vida, em todas as situações. Muito bem. Agora vocês vão fazer uma atividade no caderno. Peguem aí o caderno e vocês vão fazer essa atividade que eu vou deixar aqui no quadro para vocês, tá bom? Podem pausar o vídeo quantas vezes for necessário para poder copiar, passar essa atividade para o caderno e depois responder, certo? Aqui, na primeira questão, vocês vão observar os números que estão aqui, né, nesse quadro. Observe os números abaixo para responder as questões. Então, vocês vão anotar aqui e colocar esses números aqui que estão no quadro. E depois responder as questões seguintes. A letra A. Essa sequência numérica é finita ou infinita? Explique sua resposta. Eu falei lá no começo da aula sobre o conjunto dos números naturais, né? Ele é finito ou é infinito? Por que que você acha que é finito ou infinito? Então, vocês vão responder aí e explicar por que que vocês deram essa resposta. Na letra B, escreva os próximos 5 números dessa sequência numérica. Da sequência que estava lá, então, vocês vão escrever os 5 números que estão à frente dela. Os próximos 5 números.
Na questão número 2, vocês vão observar e colocar, né, e anotar e escrever aí no caderno esta reta numérica. Observem aqui uma reta numérica, ó, que inicia aqui no zero, mas ela tem mais números aqui antes do zero. Lembra que eu falei para vocês que existem números negativos? Pois é, os números anteriores ao zero, eles são negativos, mas nós só vamos falar deles um pouco mais à frente, tá bom? Mas aqui nós vamos começar essa reta pelo zero. E vocês vão completar a reta numérica até o 15. Observem que a reta numérica segue. Essa setinha aqui quer dizer que ela dá sequência, que ela continua. Apesar da gente colocar aqui só até o 15, certo? A sequência numérica do 0 até o 15, mas a reta numérica ela é infinita. Os números, o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Então, façam essa atividade aí no caderno. Pausem o vídeo quantas vezes for necessário para que vocês consigam realizar a atividade. Na terceira questão, vocês vão representar o conjunto dos números naturais de 0 a 25. Observe que nessa questão nós estamos limitando, não é o conjunto dos números naturais todos, até porque ele não tem fim. Então, nós estamos dizendo do 0 até o 25. Então, vocês vão representar aí no caderno de vocês, anotando essa questão e depois respondendo. No número 4, responda as questões abaixo utilizando somente números naturais. Lembra que eu falei que diversas questões a gente pode responder utilizando só números? Nós já fizemos isso lá no início das atividades que nós começamos nessa aula. Então, vocês vão responder: qual é o maior número natural? Existe? Vocês vão dizer aí. Se ele existe, vocês vão dizer qual é o maior número natural e explicar a sua resposta. E depois, na letra B, responder qual é o menor número natural. Ok? Então, essas são as atividades que vocês vão fazer hoje para a gente aprender um pouco sobre os números naturais. Depois, nós vamos ter o vídeo da correção desta atividade. Espero que vocês, ao terminarem essa atividade, os meus alunos do 4º e 5º ano, quando terminarem essa atividade, registrem através de foto e me enviem para que eu possa apreciar e dar um retorno para vocês, tá bom? Os outros alunos, as outras crianças, as outras pessoas que estiverem assistindo essa aula, eu agradeço muito pela companhia. Deixa aí o seu joinha, né? Porque aí a gente vai vendo que tem mais gente interagindo com o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.